Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marlon Demauí. Essa é a nossa unidade 5 de balanço de massa e energia. Trouxe para vocês aqui para comentar um pouco sobre multiprocessos. Multiprocessos simples, nas próximas unidades nós vamos ver exercícios mais complexos, mas trouxe para vocês aqui um multiprocesso onde temos mais de uma unidade, mais de uma corrente, e nós precisamos englobar todas elas na resolução. Então, diz assim o exercício. Considere o fluxograma de um processo contínuo de separação em estado estacionário, envolvendo dois componentes, A e B, ilustrado na figura. Obtenha os valores de vazão e das composições das correntes desconhecidas. Então, primeira regra, nós montaríamos um fluxograma. Está aqui o fluxograma montado, né, com todas as variáveis, as vazões mássicas e as suas frações de cada corrente. Ao lado da corrente M, no centro do desenho, você tem duas interrogações e na saída da unidade B você tem mais uma interrogação. Ele quer saber exatamente a composição e a vazão mássica dessas correntes, ok? Então, a primeira coisa a fazer seria determinar os volumes de controle. Então, eu considero aqui pelo menos 4 volumes de controle. O volume de controle 1 seria esse em preto, onde eu pego todo o problema para fazer um balanço de massa de forma geral, o que entra igual ao que sai, ou o que sai igual ao que entra. E depois a gente pegou o volume de controle 2 somente na unidade A, o volume de controle 3 focado ali na corrente M e o volume de controle 4 focado na unidade B, ok? Então, para que a gente possa resolver esse exercício, a primeira coisa que vamos fazer é exatamente escrever o balanço de massa global, geral. Então, vamos usar o volume de controle 1, tá? Alguns exercícios colocam como entrada igual a saída, ou saída igual a entrada, tanto faz, a ordem dos fatores não vai alterar o produto final. Então, aqui seguindo a resolução, tá? O que sai é igual ao que entra. Então, nós temos ali que as vazões mássicas da corrente 2 mais 6 mais a da corrente 7 é igual às vazões mássicas da corrente 1 mais a corrente 4, ok? Todas essas correntes são conhecidas, como você viu lá no início, a única que não é a corrente 7. Então, você substituindo os valores, você vai achar que a vazão máxima da corrente 7 é 50 kg por hora. Ok? Bem simples, tá? Só pegar exatamente as vazões de entrada e saída do problema. Tá? Estamos falando somente de vazão agora. O próximo passo seria determinar a composição, né, do componente em si, né, a fração daquele componente. Nós temos o componente A e o componente B. Então, nós vamos usar o balanço de massa por componente. Tá? Reescrevendo o nosso balanço de massa global, nós temos, né, exatamente a mesma equação, tá? Que agora está em torno de A, somente para que a gente possa focar no componente A, tá? Mas é a mesma equação anterior. E aí, o que vai ser feito agora? Para determinar a fração, a quantidade, né, mássica de A naquela corrente, nós temos que multiplicar a vazão mássica vezes a fração, né, mássica daquele componente. Então, vazão vezes a fração. Tá? E aqui nós temos o y representando a fração e o m com esse traço em cima, né, representando a vazão. Então, eu pego lá, para a corrente 2 eu tenho o YA2 vezes o M2, e assim sucessivamente para cada corrente, tá ok? Uma vez que você substitui todos os valores que já é conhecido, inclusive a vazão máxima da corrente 7 que nós achamos no slide anterior, substituindo tudo, nós vamos achar o Y, ou melhor, a fração mássica de A na corrente 7, que deu 0,13 kg de A por quilo de solução. Tá? Então, vamos para agora determinar a composição do nosso componente B, ok? Então, da mesma forma, nós vamos pegar aqui o nosso balanço global, tá? Agora está em função de B, e reescrever, né, as frações de B em função, né, vezes a vazão mássica daquela corrente para todos eles.
E aí, substituindo todos os valores, o único valor desconhecido é o YB7, tá? Que é a fração mássica de B da corrente 7. Então, nós chegamos ao resultado de 0,87 kg de A por quilo de solução geral, ok? Bom, agora nós já determinamos a corrente 7 toda, né? Uma vez que nós fechamos ela, nós vamos para os outros volumes de controle. O volume de controle 2 e o volume de controle 4. Lembra que o 2 falava da unidade A e o 4 falava da unidade B. O 3 falava do M, né? Daquela mistura ali de 3 correntes. Espera que depois a gente vai determinar ele. Tá? Então, no volume de controle B, eu só tenho o que sai de A igual ao que entra em A. Então, está saindo de A a corrente 2 e 3 e está entrando em A a corrente 1. Então, eu conheço a corrente 2, eu conheço a corrente 3, a vazão mássica delas. Então, eu vou determinar a vazão mássica da corrente 3, que é 65 kg por hora. Uma vez que eu fiz isso, eu agora faço, né, o meu balanço de componente, né, da mesma forma que eu fiz no volume de controle 1. Então, eu vou pegar o balanço global, né, novamente, está aqui, estou marcando para vocês, e aí vou botar o balanço por componente. Vou multiplicar as frações de cada corrente pelas vazões máximas de cada corrente. A única variável que vai me restar é a fração mássica de A na corrente 3, né, que é o que a gente quer determinar. Então, substituindo todos os valores, você vai achar 0,49, tá? Uma vez que eu fiz isso, eu agora faço, né, o meu balanço de componente, né, da mesma forma que eu fiz no volume de controle 1. Então, eu vou pegar o balanço global, né, novamente, está aqui, estou marcando para vocês, e aí vou botar o balanço por componente. Vou multiplicar as frações de cada corrente pelas vazões máximas de cada corrente. A única variável que vai me restar é a fração mássica de A na corrente 3, né, que é o que a gente quer determinar. Então, substituindo todos os valores, você vai achar 0,49, tá? Agora, para o componente B, o que acontece? Podemos fazer de duas formas. Ou da mesma forma que A, ou seja, pego o balanço de massa global, multiplico as frações em cada corrente para fazer o balanço de massa por componente e determino o YB3, que seria 0,51, substituindo todos os valores. Porém, eu também posso fazer da seguinte premissa: frações, somatório de fração tem que ser igual a 1, ou seja, tem que ser igual a 100%. Então, o somatório da fração YA3 mais YB3 tem que ser igual a 1. Se eu diminuo 1 da fração que eu conheço, que no caso é YA3, eu acho também YB3 0,51. Então, são duas formas de fazer. Ou eu faço pelo balanço, ou eu faço pela regra de somatório de frações. Tem que dar 100%, tem que dar 1, ok? Bom, e de forma similar, nós vamos usar o volume de controle 4 para achar a corrente 5, todo da corrente 5, tá? Então, fazendo balanço de massa global por componente, nós vamos achar a vazão mássica de 5, 95 kg por hora, e as duas frações, tanto de A e de B, 0,4 e 0,6. Perceba que o somatório delas também dá o valor de 1, que é 100%, ok? Uma outra informação é, o volume de controle 3, por exemplo, nós não usamos para achar nenhuma corrente, porque já conseguimos determinar pelos outros volumes. Porém, você pode utilizar ele para fazer uma conferência no seu cálculo e ver se está tudo batendo, tá? Mas não é necessário, por exemplo, usar o volume de controle 3 nessa resolução. Resumindo o vídeo de hoje, pessoal, vocês viram, né, balanço de massa multicomponente, né, ou multiunidade. Aqui nós temos exercício simples, né, para que nós possamos, né, passar exatamente por todo esse conteúdo, ok? Bom, se tiver qualquer dúvida, pessoal, não hesite em perguntar para o professor da disciplina, professor tutor, que vai estar sempre disponível para estar tirando, né, as suas dúvidas. Espero estar claro esse conteúdo para vocês e eu vejo vocês nas próximas unidades. Um grande abraço. Tchau, tchau.